Pessoal, a Itatiaia relembra a trajetória do Plano Real no Brasil, que completa hoje 30 anos. A inflação nesse período de 30 anos, segundo o IPCA, foi de 708%. Segundo uma pesquisa do site Mercado Mineiro, divulgada hoje, uma nota de R$100 descontada a inflação no período equivale a R$13,28 após 13 anos. A cesta básica do Diese, que custava à época R$68, passou para R$826, um aumento de 1.106%. Eduardo Costa, inclusive, acompanhava durante o Jornal da Itatiaia uma reportagem sua, relembrando as histórias e tudo que aconteceu nesses 30 anos. Não há como negar que foi um plano que trouxe estabilidade, que segurou a inflação, mas também, e você falava na reportagem, trazendo falas do Fernando Henrique Cardoso, que deixou algumas coisas para trás, como a reforma tributária que precisava existir. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, você não imagina a quantidade de filmes que tem passado pela minha cabeça de sexta-feira para cá. Lembrando de muita coisa, como por exemplo, 1986, quando o ministro era Dilson Funaro, ele lançou um plano aí que me motivou. Eu tinha 1 ano de Itatiaia, né? Me motivou aí na sala do senhor Manuel. Eu falei, senhor Manuel, vamos fazer um negócio todo mês. O que é, meu filho? Visitar 3 supermercados e coletar os preços para ir comparando a alta. Ele falou, faça. Eu ia um dos funcionários, outro Cristiano Machado e outro Pampulha. E foi aí o embrião, né, desse mercado mineiro que tanto sucesso faz, que é um trabalho maravilhoso. Aí depois os anos foram sucedendo. Em 1994 eu fui escalado para ir a Brasília. A Itatiaia é uma rádio danada, né, senhor? Eles convidaram 3 rádios do Brasil para ir no apartamento funcional do FHC, então o ministro da Fazenda, para ele anunciar o plano. Eu, representante da Itatiaia, era uma dessas rádios. Enquanto aguardava a minha vez, eu olhando aquilo ali, eu falei, gente, ele, a assessora dele, um apartamento funcional de 5ª categoria, ele, um sociólogo, né? Eu falei, será que isso vai dar certo? Será que vai dar certo? 1 ano depois, ele já era presidente e convidou, e eu fui aqui ao Otto, quando ele falou, eu falei que ia dar certo, tá dando, vamos junto e tal. E 10 anos depois, em 2004, eu falei tanto com ele quanto com o Itamar, quando ambos celebravam o sucesso do plano, sendo que o Itamar continuava magoado com o FHC, e o FHC dizendo, falei, o Lula então estava com 2 anos de governo, né? O Lula falou que ela é nossa maldita, mas está seguindo, e que bom que está seguindo. Resultado, Júnior, 30 anos depois, a inflação, segundo o IPCA, é de 708%. Segundo o Diese, é de 1.106%. Mas segundo Itamar Franco, nos 10 anos que antecederam ao Plano Real, a inflação brasileira foi de 5.000%. Então, ou seja, em 30 anos, 1.000%. Antes, em 10 anos, 5.000%. Era um negócio comunal. Aí que vem as lições, para não estender muitas lições. A primeira lição é de que ainda que você seja velho na coisa, muito velho, se não estiver preparado, não assume, não tenta liderar. Sarney só piorou as coisas. Tentou sequestrar o boi no pasto, uma confusão danada. Outra coisa que eu aprendi, nós temos que ter cuidado, zelar pela democracia e todo o cuidado do mundo para não colocar um louco no centro do poder. Esse recado vai inclusive para a França hoje. O Collor chegou, a Zélia brincando de roçar a perna com outro ministro debaixo da mesa, inventou um plano que matou milhões de brasileiros, inclusive meu pai. Então, bom dia dos pobres. Os mesmos pobres que sofriam mais do que todo mundo com a inflação, morreram com o Collor num plano maluco. Ele tomou o dinheiro das pessoas. Outra coisa que a gente aprende, sabe? Que a história mostra pra gente. A vida toda, mas principalmente nos piores momentos. É preciso conter a vaidade. O Itamar deu plenos poderes ao Fernando Henrique, que, sendo um sociólogo, fez o quê, Júnior? Não vou resolver. Chamou os melhores economistas, jovens, cabeças, estão todos aí hoje, todos aí fazendo sucesso. E falou, vamos juntos, gente. Outra coisa que eu aprendi, Júnior, tudo tem seu tempo. O Fernando Henrique, em 2004, dizia para Itatiaia, 10 anos depois do plano, falou, eu tentei resolver a questão do câmbio, mas não dava. Eu tentei fazer a reforma tributária, mas era impossível, e ainda é. E tentei também segurar as dívidas dos estados. E olha onde essa dívida chegou. Então, tudo é uma questão latente, Júnior. A gente aprende muita coisa acompanhando a história. Eu aprendi demais com o Plano Real e por isso,
como não sou especialista em mercado, toda vez que eu vejo o empresariado reclamar da alta taxa de juros, eu fico assustado. Eu tendo a concordar que o juro alto arrebenta com o crescimento. Mas juro, se o preço para ter o juro alto é conter a inflação, pelos anos 70, 80 e 90 do século passado, eu fico com o Banco Central. Ô Rita Mundim, 30 anos então do Plano Real, muito mais a se comemorar, acredito, né? Bom dia. O Júnior, moeda é cidadania, né? Então, esse esforço, esse Banco Central independente, essa missão do Banco Central, que é a de conter a inflação, a de preservar o poder aquisitivo da população brasileira, isso tem que ser respeitado, isso é uma conquista. E foi, como disse o Eduardo, uma conquista muito dura para nós brasileiros. Nós pagamos a implantação do Plano Real com vidas, né? Muitas pessoas morreram na loucura dos planos heterodoxos, que todo mundo queria tabelar preço. A gente não consegue segurar o mercado, essa é a verdade. Então os outros planos foram loucos e deram errado, porque todos eles passavam por congelamento de preços e não funciona. A mágica do real foi liberar preços, aumentar a importação exatamente para que os produtos importados fizessem concorrência com os produtos locais e segurasse os preços. E houve nos primeiros 4 anos do real, que foi atrelar a nossa moeda ao dólar. Quando o real foi criado, a gente tinha a URV. Então a URV era igual a $1. Quando foi implantado no dia 1º de julho, a URV chegou a valer mais do que o dólar. Então a nossa moeda real no início chegou a valer mais do que o dólar. Aí, como atrelaram o real ao dólar, em 1999, nós sofremos um ataque especulativo e foi aí que o câmbio passou a ser flutuante e o Banco Central passou a adotar a política de metas inflacionárias, ou seja, a taxa de juros como a principal âncora para segurar a inflação. Então, as metas inflacionárias foram adotadas, como são adotadas no mundo inteiro, pelo Banco Central, porque havia esse erro na concepção do real. A moeda era atrelada ao dólar e parou. Então agora o câmbio no Brasil flutua desde 99 e o Banco Central tem o poder, né, de ajustar a taxa de juros para evitar soluços inflacionários. E viva o Plano Real, e o real é nosso, faz parte da nossa história, da nossa cidadania, e não podemos abrir mão nem da estabilidade da moeda e nem de uma autoridade monetária independente. E aí, William Travasso, nosso real que nos tempos de hoje já não está valendo aquele 1 por 1, né? Já está um pouquinho mais valorizado, mas ainda é uma moeda muito forte. Bom dia. Então, o Eduardo, bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, Rita, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O Eduardo fez uma coisa comigo hoje que foi cruel, sabe, Edu? Porque você me projetou no ano de 1986. E aí a gente viaja no tempo, eu era um jovem, né, sonhador, entro para a aeronáutica em 88, para servir o quartel, e aquilo era para mim um grande orgulho, porque eu conseguia viver o sonho do meu pai, o sonho da minha família, que era uma família de trabalhadores, e a gente sempre teve muito orgulho desse país, e a gente acompanhou, como a Rita falou, todo esse movimento financeiro, as pessoas que sofriam, né, os empresários que escondiam dinheiro na mala dos carros, gente desesperada que não tinha como pagar funcionário. Nós vivemos momentos de muita dificuldade, aqueles momentos dos preços sendo remarcados, da dificuldade que a minha mãe tinha de conseguir comprar as coisas, né? E aí hoje, na minha ignorância econômica, né, quando você fala para mim que nós tivemos um IPCA de 708%, eu fico imaginando, então o meu R$1, que era o preço da combustível, a gasolina era R$1, né? Era R$1 para gasolina e R$1 era o preço que nós tínhamos, e era o preço do dólar, que era R$1. E hoje, então, o meu dinheiro estaria valendo, esse meu R$1, R$708, na minha ignorância financeira. Eu, com todo o orgulho que eu tenho desse país, uma coisa precisa ser dita a quem cuida do meu dinheiro ou do nosso imposto: dinheiro não aceita desaforo. E ao longo dos anos, as pessoas brincaram com o povo brasileiro, com gastos excessivos, com perda de tempo em discursos evasivos que não discutiam o principal problema desse país. A reforma tributária, a gente fica ouvindo ela como
uma grande solução para acabar com todo o sofrimento desse povo. Mas fato é que a história vem corroendo o nosso dinheiro em função da irresponsabilidade daqueles que administram o nosso país. E infelizmente, por mais orgulho que você tenha desta nação, a gente precisa tentar entender quem nós vamos colocar no poder, que seria o ser capaz de resgatar esse orgulho e respeitar o nosso dinheiro. Porque eu volto a dizer, o dinheiro não aceita desaforo. Se você não respeitar ele e tratar ele como eles tratam, a gente não vai conseguir sair desse círculo vicioso onde o dinheiro só desvaloriza, você só trabalha mais e a gente só paga mais para se viver nesse país injusto. Edilene Lopes, a gente está aqui meio que celebrando, né, o Plano Real. Parece que tem muito mais coisa para celebrar do que para reclamar. E aí em Brasília, hein? Como é que os políticos estão olhando para isso? Tem alguma solenidade, alguma coisa marcada para esse 1º de julho? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia a todos. Não, nada em específico, mas é importante lembrar, e vocês já disseram, que o Plano Real salvou a economia do Brasil. Existe uma hiperinflação na década de 80, desde o fim do regime militar, que foi corrigida com o Plano Real, idealizado por FHC, que era ministro da Fazenda, e sob a presidência da República de Itamar Franco, que podemos dizer que é um mineiro. A família dele toda é mineira, embora ele tenha nascido a bordo de um navio, tenha sido registrado em Salvador, foi governador de Minas Gerais por 2 vezes, foi prefeito de Juiz de Fora na Zona da Mata e assumiu a presidência da República porque era vice de Fernando Collor. Como Fernando Collor sofreu um impeachment, Itamar Franco em 92 assumiu a presidência da República e em 94 foi criado o Plano Real. Eu lembro muito do meu pai contar que você saía de manhã para poder comprar um pacote de arroz e à noite esse dinheiro não comprava mais o pacote de arroz. A inflação chegava a 50% ao mês, 2,5% ao dia, ou seja, tudo mudava de preço o tempo todo. Antes do Plano Real, foram 5 tentativas de outros planos para tentar salvar a economia brasileira e não conseguiam, porque a base era basicamente o congelamento de preços, tanto dos produtos quanto dos salários. Houve confisco de dinheiro das pessoas, muitos que viveram essa época vão lembrar, e o Plano Real, ele trouxe um diferencial importante, e junto com ele, renegociação da dívida do Brasil com o exterior. Vamos lembrar também que houve uma época, e Júnior falou sobre isso, que o real para o dólar era 1 para 1. Brasileiro ia nos Estados Unidos no início dos anos 2000 e lavava a égua, para usar a expressão que muitos usam, deitava o cabelo, porque gastava muito com uma moeda valorizada. Hoje nós temos um dólar de um real de R$ 5,59, ou seja, para comprar um dólar você precisa de R$ 5,60. Desvalorizou muito, e isso tem muito a ver com a política econômica nacional também, porque tem a ver com o tamanho da dívida que o Brasil tem com o exterior, tem a ver com o fato de o Brasil gastar mais do que arrecada, tem a ver também com polêmicas de governo que desagradam o mercado e fazem o dólar disparar, e claro, estão relacionadas também ao fato de nos Estados Unidos a taxa de juros ser mais alta, isso atrai investimento internacional, vai para lá e não vai para países emergentes como o Brasil, e o dólar acaba ficando muito mais alto que o real. São vários fatores que influenciam. É uma vitória, conseguiu controlar a inflação no Brasil, mas nós seguimos sendo uma moeda cada dia, pelo menos por enquanto, mais desvalorizada, Júnior. Para virar o assunto, mas antes eu preciso Oi, Rita. Eu só posso acrescentar uma coisa. Um dos pilares do Plano Real é a responsabilidade fiscal. E o Rubens Recupero, que foi ministro, né, aquele da antena, numa festividade de comemoração dos 30 anos do real, ele falou com muita propriedade que o povo brasileiro abraçou o real, que o povo brasileiro não quer mais a inflação, mas que infelizmente os políticos brasileiros ainda não sabem o que é responsabilidade fiscal. E nós estamos vivendo hoje essa crise. O dólar disparou, a nossa bolsa é a pior do planeta, nós temos a moeda de pior performance do planeta, exatamente porque esse governo Lula
prometeu uma coisa e não está cumprindo o mínimo do arcabouço fiscal. Então, a percepção do Brasil hoje é de um país que gasta muito e gasta muito mais do que arrecada. A dívida cresce 13%, a arrecadação 8%. A conta não fecha e nós estamos sendo penalizados na nossa moeda, nas nossas empresas e na taxa de juros. Pessoal, só para virar o assunto, eu preciso dar 2 dicas para vocês. Primeiro, lá no itatiaia.com.br tem uma matéria muito completa sobre a história dos 30 anos do real aqui no Brasil. Inclusive, dá para você ouvir essa matéria que eu citei mais cedo do Eduardo Costa no Jornal da Itatiaia. E para você que é mais novo e não conhece, não acompanhou na época, tem um filme maravilhoso chamado Real, o plano por trás da história, que vale muito a pena acompanhar para entender tudo como foi naquela época. Mas olha só, o presidente Lula avalia taxar a carne bovina pela classificação dos cortes. Para Lula, Eduardo Costa, é preciso considerar quem são os consumidores alvo para estabelecer a política tributária e possíveis isenções. Segundo o presidente, os empresários querem que toda a carne seja isenta de impostos, mas o governo vai separar ou quer separar o que é consumido pelo pobre, o que é consumido pelo rico. Basicamente o seguinte, a picanha vai ter um imposto maior e o acém vai ter um imposto menor. Pois, o presidente, eu quero ajudar o senhor, mas é difícil. O senhor falou em campanha que queria ver o pobre comendo uma picanha e tomando uma cervejinha. A cerveja vai subir de preço na reforma mais do que outras coisas por causa do imposto. Agora o senhor quer taxar a picanha ou picanha não vai ser carne nobre. O presidente, eu quero ajudar o senhor, eu torço pelo senhor, mas aqui, esquece o corte da carne e corte da carne. Diminua as despesas do seu governo. E aí, William? Não, leva ele pra casa. Se é que gosta dele, quer ajudar ele, leva ele pra tua casa, porque eu não consigo entender esse cara, Berno. Pelo amor de Deus. Lula, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai então classificar de carne de segunda, da diferença para de primeira. Esse é o teu raciocínio. Então deixa eu te explicar uma coisa. Osso buco é carne de segunda, traseira do boi. Ele é utilizado pelos restaurantes chiques italianos, eles fazem lá com polenta e é uma maravilha. E o preço dessa carne de segunda é o mesmo preço daquela costelinha de porco que o povão come. Então, como é o critério que você vai usar para isso? Para diferenciar a carne de segunda, que hoje serve um restaurante chique e que o empresário tem interesse, para a costelinha do povão. É isso mesmo, Lula? Porque que tipo de classificação genial você vai trazer dessa sua cabeça? Eu não sei que água que você tá bebendo, amigo, mas tá difícil te entender, tá? Ô Rita e Edilene, eu tenho um minutinho para dividir para vocês duas. Vamos lá, Rita. Quanto mais imposto, mais isso faz preço. Ou seja, ao tentar ir pelo lado de aumentar a receita sempre, o governo penaliza toda a sociedade, porque o imposto ele forma o preço final que nós consumimos qualquer coisa. É um absurdo taxar a proteína animal. E aí, Edilene? Ô Júnior, você acha que vai ser fácil assim? Uma coisa é falar e outra coisa é fazer. A agropecuária é uma das principais atividades econômicas brasileiras e a bancada do agro é uma das principais bancadas da Câmara dos Deputados. Qual que é a chance que você acha de uma taxação dessa passar? Ô Juninho, eu acho que o Assinantão ficou orgulhoso de mim hoje. Eu falei, ô Lula. Ele tá olhando com uma cara de orgulho, ele ele foi comer o frango com quiabo lá na Serra quando ele tinha. Ó, assim, você viu o que eu falei? Ô Lula, esqueça o corte da carne e corte da carne. Porque não tem nada que faz mais mal à inflação, aos pobres, dos quais eu gosto tanto, que a inflação. Não é não, Júnior? Dá um bom comentário.